Eu acabei de tirar essa cuca do forno. Ela ainda está morninha e eu estou indo levar para a Luíse. A Luíse é minha vizinha e aqui na colônia Witmarsum, onde a gente mora, ela é a expert das cucas e dos bolos alemães que por muitos anos ela vende na feirinha semanal. Essa cuca ela é diferente. Ela é uma cuca de longa fermentação que eu fiz com o fermento biológico da Le Safre. A Le Safre me desafiou a criar essa receita e me ajudou a compartilhar com você. Mas antes da gente saber a avaliação da Luíse, eu vou mostrar o passo a passo de como eu fiz essa cuca para que você possa fazer aí na sua casa e deixar aqui nos comentários a sua avaliação. A cuca é uma iguaria da culinária alemã. Na verdade, lá eles chamam esse bolo, porque tem um formato de bolo coberto com uma farofinha crocante, de Streuselkuchen. É difícil a beça falar isso, acho que só alemão consegue. Então a gente chama aqui no Brasil de cuca. A Le Safre me desafiou a fazer uma cuca de longa fermentação. E eu fiquei super feliz, primeiro porque esse fermento biológico é o que a gente usa aqui em casa em muitas preparações. E segundo, o caminho para a gente ter um pão ou uma cuca com sabor, com aroma, com qualidade nutricional é a longa fermentação. Mas chega de conversa e vamos colocar a mão na massa. Eu vou começar a preparação da cuca utilizando a manteiga. E eu já tenho aqui 100 gramas de manteiga derretida. Todos os ingredientes vão estar aqui na descrição, inclusive as conversões para colheres e xícaras. Mas, então vamos lá. Manteiga derretida. Eu vou adicionar 150 gramas de açúcar. Junto com o açúcar, coloque 5 gramas de sal e misturar bem. Vou adicionar 2 ovos. Isso vai equivaler mais ou menos 100 gramas de ovos. E de novo, misturar bem. Para essa massa ficar bem aromática, eu também vou colocar raspa de laranja. Aqui vai a seu gosto, raspa de uma laranja ou 2. Eu estou colocando de 2, fica super aromático. Então aqui a raspinha de laranja e agora os líquidos. Eu tenho aqui 150 ml de cada, leite e água. Bem importante você cuidar da temperatura. Se você mora num lugar que é quente, você vai colocar esses 2 ingredientes frios. Agora, se você mora num lugar frio ou tiver no inverno, como aqui, você vai colocar ele morninho, cerca de 25 graus na temperatura. Então vou adicionar os 2, a água e o leite, na mesma proporção, e misturar bem. Você está vendo que isso aqui é muito fácil. É muito mais fácil fazer essa receita do que falar o nome dela em alemão, que é só para alemão mesmo. Agora, só faltam 2 coisas, a farinha e o fermento. Eu vou adicionar para essa receita meio quilo de farinha. Vou colocar tudo aqui. E vou utilizar o fermento biológico seco, instantâneo da Le Safre. Esse aqui é o Saf Instant. E a grande vantagem desse fermento é que você não precisa ativar ele antes. É só abrir o pacotinho, ou se você tiver em casa o grande, e adicionar ele diretamente com a farinha. Ó, eu estou colocando aqui 10 gramas, que é a quantidade
de um pacotinho inteiro. Aí sim, aqui a gente combina a farinha e os ingredientes. Já vou mostrar para você o ponto da massa. Olha só, esse aqui é o ponto da massa. Se a sua ficou muito mais seca, você coloca um pouquinho mais de leite ou água. E se ela ficou muito mole, você coloca um pouquinho mais de farinha. Mas ela é uma massa, olha, você pode ver, bem mole, lembra muito massa de bolo. Mas ao contrário do bolo que usa o fermento químico, aqui a gente está usando o fermento biológico, que para a nossa saúde é muito melhor. Então é isso aqui, ó. Você não precisa desenvolver glúten, fazer mais nada. Como eu disse, isso aqui é super simples. Agora, vou pegar um plástico filme, cobrir bem a bacia. Também pode ser um pano de prato. Aí se você usar o pano de prato, é bom umedecer bem ele, porque essa massa agora vai para a geladeira. Como eu disse, esse aqui é um processo de longa fermentação. Se você deixar em temperatura ambiente, ela vai crescer muito rápido. Não é o que a gente quer. A gente quer a fermentação bem lenta para desenvolver sabor, aroma e a qualidade nutricional dessa preparação. Então, geladeira. E na geladeira, você vai deixar de 8 a 12 horas. Se for necessário, pode deixar um pouquinho mais, não tem problema. A sugestão é só não deixar muito mais do que 24 horas. Nem toda a farinha aguenta. Então, geladeira, fica comigo, porque eu já vou te mostrar a próxima etapa. Vamos dar continuidade à nossa cuca, agora com a parte do recheio. Mas veja, olha só, essa massa, ela tem cerca de 12 horas na geladeira. E o que eu quero que você observe é como ela cresce. Ela cresce um pouco e para até chegar na temperatura da geladeira, olha só. Então você vê que ela tem ar dentro dela, né? A massa fica mais firme, ela absorve todos aqueles líquidos e ela cresce um pouquinho, mas para. E isso é muito importante. Para continuar a cuca, eu já tenho aqui uma forma que ela já está untada, só por curiosidade, né? Você vai usar a forma que você tem. Essa aqui, ela tem 31 por 21 por 5 centímetros de altura. Agora, se você tem uma forma um pouco maior, usa essa. Essa aqui, para mim, até eu acho ela um pouquinho pequena, mas é a que tem em casa, então a gente vai usar. E olha só, eu disse que falar o nome da cuca em alemão é mais difícil do que preparar. Então, olha só, a gente vai tirar agora a massa e colocar ela na forma. Você vê que ela não tem muita estrutura, você não precisa se preocupar muito com isso. Tá? Não precisa desenvolver glúten. Lembra que a cuca, ela é mais ou menos uma ideia de bolo, só que com fermento biológico. Agora, olha só, eu preciso espalhar essa massa para cobrir toda a forma e de forma homogênea. Para isso eu tenho um pouquinho de água aqui, ó, estou molhando minha mão, que aí olha só o que acontece. A massa não gruda e fica bem mais fácil eu espalhar. Olha só. Então, ó, você vai molhando a mão e espalhando a massa para que ela fique homogênea e espalhada bem sobre toda a forma. Olha só como ficou. Tá bem espalhadinho. Hora de preparar o recheio. Para isso, a gente vai fazer agora aquela farofinha, que é o que vai dar o crocante na cuca. E é super simples também fazer essa farofinha. A gente vai precisar de 150 gramas de açúcar, a mesma quantidade de farinha, 150 gramas de farinha, e 75 gramas de manteiga. Temperatura ambiente. Deixa eu misturar um pouquinho isso aqui. Então você vai misturar bem o açúcar, a farinha e a manteiga. E o ponto dessa farofinha, olha só, quando você aperta e abre, ela fica junta.
Esse aqui é o ponto para fazer a farofinha. Depois a gente vai quebrar isso aqui, ó, em cima da cuca. E é o que eu vou fazer agora. A gente tem a massa, a gente vai colocar um recheio e depois a farofa. Esse recheio aqui, você pode usar o que você quiser. Na Alemanha, a fruta mais consumida é a maçã. É o que eu tenho aqui. Vou fazer essa para ser uma cuca inspirada, uma cuca alemã. Agora, você quer fazer bem brasileiro? Você pode usar banana, você pode usar uva, você pode colocar geleia, doce de leite, goiabada, o que você quiser. Aliás, se você está comigo até aqui, escreve nos comentários qual é a cuca que você vai fazer e qual é o recheio que você mais gostou. Eu tenho aqui então maçã cortadinha, em fatias. E é só colocar então na massa, uma do ladinho da outra. Quantidade de maçã aqui, eu cortei 3 maçãs. Tenho 3 maçãs aqui. Para dar ainda mais sabor para essa cuca, você está vendo, olha aqui já tem açúcar, tem manteiga, tem raspa de laranja. Eu vou colocar um pouquinho de açúcar com canela. Mais ou menos, tenho aqui 2 colheres de sopa de açúcar e canela a gosto. Só falta colocar a farofinha. E olha só, eu vou mostrar como é que eu gosto de fazer aqui em casa. Olha só, eu pego um pouco da farofa, aperto ela antes de colocar. E aí eu deixo ela quebrar com alguns pedaços um pouco maiores. Ó, porque isso vai ficar crocante depois e faz toda a diferença na hora de comer. Ó. Então aperto um pouquinho e depois quebro ela por cima, deixando uns pedacinhos um pouquinho maiores. Já dá para salivar antes de estar assado. Agora, a gente precisa deixar ela crescer para ficar bem macia e fofinha. E o que eu quero que você veja é o seguinte, olha, ela precisa estar quase dobrando de volume. Então tá vendo que tem um espaço aqui na minha forma? Então quando ela a farofinha estiver chegando aqui na borda da forma, ou se você estiver usando uma outra forma um pouquinho maior ou um pouquinho menor, quando você vê que a sua massa estiver dobrando de volume, você vai colocar o forno para aquecer. Por enquanto, eu vou deixar essa aqui crescendo em temperatura ambiente. Não vai de novo para a geladeira. Agora ela precisa de temperatura para voltar a crescer. Então fica em temperatura ambiente e quando estiver dobrando de volume, eu já vou te mostrar, a gente vai colocar para assar. Olha só que depois de algum tempo acontece. Olha como a massa cresce, como que esse fermento é forte. E de novo, aqui você pode estar perguntando, mas quanto tempo? Depende muito da temperatura ambiente de onde você mora. Né? Aqui foram cerca de 3 horas para ela crescer e chegar nesse volume. Veja que ela está na borda da forma, está dobrando de volume. Meu forno já está pré-aquecido, 200 graus, e para assar cerca de 30 a 40 minutos, até essa farofinha tá bem dourada. Então depende aí do seu forno. Vamos lá colocar no forno para assar. Olha essa cuca. O aroma tá delicioso. Agora eu preciso de uma avaliação. E quem vai fazer essa avaliação vai ser a Luíse. Ela é minha vizinha e aqui na colônia Wittmarsum, que é uma colônia alemã, ela é a expert dos bolos, das cucas e das tortas que ela vende na feira semanal há muitos anos. Será que ela vai gostar? Aprovado. Tá bom. Ficou bom?
A Luísa aprovou. Você também gostou, né? Eu aprovei, mas é uma delícia. Que bom. Você está de parabéns. Muito obrigado. De parabéns. Olha só, a Luísa gostou dessa cuca. Eu tenho que agradecer todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Faça essa cuca em casa, deixe no comentário se você gostou. Lembra que você pode fazer com o recheio que você quiser. E não posso deixar de agradecer a Lê Safre, que me ajudou a compartilhar essa receita e me desafiou a fazer essa cuca de longa fermentação que você pode comer bastante e não vai ficar pesada no estômago. Até a próxima! Ah, Thomas, tem que deixar o quê? Se a pessoa gostou? Joinha!